E aí, povo querido, vamos entrar aí ao vivo para nós falarmos um pouquinho da grandeza de Deus, externar a Deus a nossa gratidão e entender um pouquinho por Deus e em Deus o que está acontecendo na minha, na sua vida, no nosso país e nas nações. Não está fácil, está difícil, mas eu gosto de falar daquilo que eu vivo. Eu gosto de falar da minha vivência. Porque falar da vivência dos outros é mole. Da família, da igreja, da vida dos outros. Difícil não falar da nossa própria vida, da nossa própria família, da nossa própria igreja. Amém? Tá bem ruim a imagem. Deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem um pouco melhor. Vou botar para cá. Amém? A gente não consegue melhorar um pouquinho essa imagem. E essa imagem não ficou legal. Marco Borges. Ô, glória! Boa noite, meu amado e meu amigo, irmão Marco Borges. É um prazer imensurável ter você aqui. Uma boa noite, a paz de Cristo. Olha bem, meu amigo. Vamos alinhar para nós estarmos juntos, tá? Tete a tete, fisicamente. Amém? Saudade de você, meu amigo. Ela diz que é amigo mais chegado que irmão. E tu és esse meu amigo, tá bom, Marco? Marco Borges. Um abraço forte e que Deus abençoe você e toda a sua família, seus projetos, e que você vivencie o seu sonho em Cristo Jesus. Amém? Canta comigo assim, Marco. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, salvará vocês também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus curou a mim, curará você também. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peço o Salvador. Pois sem fé, pois sem amor, não pode agradar ao Senhor. Tem que ter fé, tem que ter amor. E tem que ter a cura para a alma. Tem muita pessoa com essa alma doente. A doença é tão grande que ela entrou em depressão. Não tem vontade de sair de dentro do quarto. Não tem vontade de interagir. Mas vamos falar disso sim. Mas quero falar com o senhor hoje que tivemos aí alguns meses bem acalorado. Eu estava trabalhando, né? Com Marco Borges, numa empresa chamada SGS, aí na Braskem, área da Duque. E às vezes eu tenho um amigo chamado Zé, o Zé supervisor, que eu gostava muito de uma palavra que ele falava na DDS. O sol tá pino. Ele quer dizer, o sol tá quente, tá tinindo. Eu aprendi muito ali. Aprendi com Marco Borges, aprendi com cada um que se expressava ali na frente. Nós estávamos em Cristo Jesus aprendendo. E eu louvo a Deus por essa empresa SGS, pela liderança e por cada um colaborador. E que Deus abençoe essa empresa, abençoe a nossa Braskem, né? Que é a nossa altíssima e grandíssima, né? Ela é a cliente. Amém? Que Deus possa abençoar a Braskem também com toda a sua diretoria. Amados, só que agora aquele carozão que estava pino, chegou um tempo frio, chuva, e ela estacionou aqui no Rio de Janeiro. Aqui em Bahia começou a chover ontem, hoje o dia todo, ontem a noite toda. O rio, que eu tenho aqui a 200 metros da minha casa, já está transbordando. Mas a nossa confiança está no Senhor. A chuva está caindo, ó. Mas a nossa confiança está no Senhor. E falar em confiança, não posso falar coisa alguma se eu não tiver aqui a lâmpada. Que essa palavra é uma lâmpada. Em Salmo,
Diz que ele é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Sabe que muitos crentes estão à cega, perdendo o caminho, caindo nos buracos, no lá, porque eles têm a lâmpada, mas ela está apagada. Está igual lá no tempo de Moisés, lembra? Que a lâmpada se apagava a tal hora. Essa lâmpada não pode se apagar. A palavra de Deus, ela tem que se manter viva, iluminando o teu caminho, te dando uma visão ampla, porque o inimigo da nossa alma, o adversário, ele anda ao nosso derredor, né, Marcos? Bramindo como um leão, procurando quem possa tragar. E não fazer uma meditação rápida. Vocês podem aí comentar e nos ajudar. Se o Espírito de Deus permitir, se você sentir, tá, irmão, no coração. Abramos a Bíblia aí no livro de Salmos, 112, apenas o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7. Eu gosto muito dos Salmos. Toda a Bíblia é inspirada, eu gosto, ela é a benção. Mas Salmos falam muito comigo, diante de Deus. E diz assim, a felicidade daquele que teme ao Senhor. Então, quando você tem um temor de Deus, você é um homem feliz. Se está faltando felicidade no coração do homem e da mulher, porque ele não tem temor de Deus, temor a Deus. Porque o tema, ele é muito compatível com os nossos dias atuais. Salmo 112, olha só o tema. A felicidade daquele que teme a Deus. Quem não teme é infeliz. Não tem paz. Vive em guerra consigo e com todo ao seu redor. Amém? Esse Salmo 112, o versículo 1, diz assim, note bem. Louvai ao Senhor. Então ele já começa dando ênfase àquele que é de direito, que é Deus. A honra é dele. A glória é dele. O louvor é dele. Aí os Salmos começam assim. Louvai ao Senhor. Quem é que o Senhor tem louvado? O seu trabalho? O seu cargo? O seu líder? O seu supervisor? Você tem louvado, quem sabe, o seu pastor, o seu ministério? Porque aqui, na minha e na sua Bíblia, diz que é para louvar o Senhor. E quando se fala Senhor, não está falando em autoridade governamental. Está falando no Senhor que fez os céus, a terra e o mar. Está falando o Senhor Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Esse é o Senhor que a honra e a glória e o louvor é dele. Aí diz assim, ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, quem tem o temor a Deus, ele é bem-aventurado, ele é feliz. O senhor e a senhora quer ser bem-aventurada? Quer ser feliz? Tenha temor de Deus. Tenha temor a Deus. Diz assim, que em seus mandamentos tem grande prazer. Sabe o que é prazer, irmão? Você não sabe a dimensão dessa palavra prazer. Prazer é algo muito além do que o senhor e a senhora imaginam. Quantas pessoas morrem por 2 horas de prazer? Quantas pessoas se infeccionam, se infectam com o vírus do HIV por 1 hora de prazer? É um prazer também ali o relacionamento a dois, mas esse prazer vai muito além desse prazer humano. Ô, glória! Entendeu, meu irmão? Então aqui o salmista, ele está dizendo que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes se nós tivermos temor a Deus. Note bem o versículo de número 2, que coisa linda. A sua descendência será poderosa. Eita glória! Quanta descendência aí sendo destruída pelo crime organizado, pelo lesbianismo, pelo homossexualismo, pelo alcoolismo. Quantas descendências sendo destruídas pelo poder maligno da cocaína, da maconha, do crack, pelo relacionamento ilícito. Isso traz a destruição da descendência. Isso traz a nossa destruição. Mas aqui, em Salmo 12, no versículo de número 2,
a sua descendência será poderosa na terra. É nessa terra, irmão. Deus, ele pode e ele quer te dar poder. Poder que não se compra com dinheiro. Um poder que não se alcança numa faculdade top, 3 estrelas em teologia. Um poder que você não adquire pelo teu conhecimento, mas pelo temor a Deus, esse poder é derramado sobre o Senhor. Esse poder é derramado sobre a senhora. Esse poder que você vai exercer nessa terra onde nós estamos, que já dos malignos. Essa terra já é do maligno. Olha o que está acontecendo. Olha para nossas autoridades governamentais. Olha para nossas autoridades governamentais. Olha para nossa sociedade. Olha para as nações. Oh, glória. Então esse poder dado para nós ficar aqui, irmão, imunizado com as astutas ciladas do diabo. Amém? Você pode dar glória aí, pode deixar um comentário. Note bem, queridos e queridas. O versículo 2 diz isso. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. A geração do justo. E quem é justo nessa nossa geração? Se a Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu nem um justo sequer. Mas todo aquele homem e mulher que é justificado por Deus, ele se torna justo. Porque quem levantará acusação contra os escolhidos? Se é Deus que o justifica, diz a Bíblia. Oh, glória! Fico feliz. Tem dificuldade em falar pelo meu acidente? Tenho. Mas fico feliz, porque a Bíblia te dá um amparo. A Bíblia te coloca um escudo, te protege. A Bíblia te anima, te fortalece. A Bíblia Sagrada, ela te alimenta se você ler e praticar e ter temor a Deus. Oh, glória. Olha bem, irmão, que coisa linda. A geração do justo será abençoada. Se Deus te justificar, a sua geração vai ser abençoada. Amém? Versículo de número 4. Ao justo nasce a luz nas trevas. Oh, meu Deus! Estava lá Pedro. Pedro era justo, não por si próprio, nem pela sua obra. Mas quem o escolheu, Jesus, filho do Deus vivo, justificou a Pedro. E agora estava lá Pedro, irmão, na treva, algema nos braços, orianda laba, suricanta laba, corrente nas pernas sob um tronco, atrás das grades. Além de Pedro ser justificado, ser justo e justificado por Deus, havia uma família, a família da irmã Maria, que fazia contínua oração por Pedro na prisão. Aí o que aconteceu? Deus mandou um anjo lá. E sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro não estava angustiado. Pedro não estava em depressão. Pedro não estava murmurando. Pedro estava dormindo. Ô, glória! Geraldo, Pedro com a corrente nos pés, Pedro com algema nas mãos, atrás de uma grade, e não mostrou desespero. Sabe por quê? Porque ele era bem-aventurado. Porque nesse tempo, nesse momento, Pedro já era convertido. E Pedro convertido, ele tinha temor de Deus. E o versículo diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E Pedro tinha esse temor de Deus. Oh, glória! Ele sabia que Deus deu ordem ao anjo. E o anjo entrou lá no cárcere. Irmão, não tinha chave. Não tinha maçarico. Não tinha serra. O anjo do Senhor, poderosíssimo, munido e coberto pelo poder de Deus, quando ele passava, as correntes caíam por si mesmo. Aí ele tocou em Pedro e disse: levanta-te, calça a tua sandália, lança a sua capa sobre as costas e segue. Olha que coisa linda. Olha que coisa extraordinária. É o poder de Deus. É o poder do nosso Pai. É, Nailda.
Hoje nós estamos vivendo uma afronta do diabo que eu não entendo. O Deus é o mesmo. Fomos escolhidos. Às vezes nos encontramos como Pedro, preso dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria casa, ou dentro da empresa que trabalhamos, mas não tem uma fé que Pedro tinha, porque Pedro tinha fé, Pedro tinha temor, então Pedro estava tranquilo. Será que o senhor e a senhora, quando escuta o barulho do motor dessa moto no dia domingo, o senhor fica tranquilo? Ou fica atribulado, angustiado, turbado? Mas Pedro estava tranquilo, diz a Bíblia Sagrada. E o anjo tocou e Pedro despertou. O que está faltando na nossa geração é isso. O toque de Deus. Porque o anjo tocou, mas aquele toque veio do Senhor. A unção é de Deus. E quando Deus toca, o ser humano desperta. Tem um versículo na Bíblia, Nailda, Geraldo, Lucimar, que diz assim: desperta do que dorme, e Deus o esclarecerá. Tem gente de olhos abertos, mas dormindo. Vou trazer para a minha vida, trazer para a minha igreja. Não estou falando da igreja dos outros, falando da minha, eu faço parte, sou membro. Estou falando da vida aí, falando da minha vida. O que o senhor e a senhora acham de o número de pessoas que pegar uma moto, aquela que tem o escapamento cortado, para bater barulho, parar de frente de uma igreja e acelerar até abafar todo o som de adoração a Deus aos ouvidos do ser humano? O culto que nós fazemos ao domingo é para nós ou é para Deus? O sacrifício de louvor é para nós, o pastor, com a diretoria, com o corpo de obreiro, para toda aquela membresia, ou é para Deus? Pare e pensa nisso. Será que se verdadeiramente esse sacrifício for para Deus, Deus vai permitir outro tomar a sua glória? Porque ali a glória é da moto. A glória está sendo para eles, não para Deus. Por que Deus permite isso acontecer? Porque Deus não está alegre com a tua atitude. Deus não está alegre com a minha atitude. Uma coisa que não há em Deus é injustiça. Deus é justo, Ele é santo, e tem pessoas em cima do púlpito fazendo injustiça. Eu falo isso, irmão, sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Eu falo isso com toda a convicção. Porque Saulo mesmo, ele tinha na sua ideologia, no seu coração, que estava fazendo o que era reto a Deus. Irmão. Saulo, antes de ser transformado em Paulo, ele era zeloso, extraordinariamente zeloso pela lei. Aí ele perseguia, ele buscava carta com as autoridades, prendia e mandava matar. Deus se agradava desse zelo de Saulo? Não. E Deus não está agradado desse zelo do pastor, que tem matado o ministério de pessoas, matado chamada de pessoas, matado a oportunidade das pessoas a adorar a Deus. Que, irmão, você não precisa saber cantar com voz de trovão. Quando você pega aquele microfone e fala, irmão, eu estou feliz, Jesus Cristo me deu. Você está, irmão, louvando a Deus com testemunho. E às vezes o pastor, por você não ser fechamento dele, você não ser prisioneiro dele, ele deixa você de lado. Eu já vi pastor, presidente, falando para certas pessoas, deixar o irmão e a irmã de molho. Sabe o que é isso? Não dá oportunidade. Deixa ele lá na geladeira. Não dá oportunidade para ela. Eu conheço o pastor. E hoje, nós estamos vendo aí a justiça de Deus. Porque ninguém pode parar a igreja de Deus. Ninguém. Porque a igreja de Deus somos nós. A igreja de Deus era Pedro, quando ele estava vivo na terra dos viventes. E não conseguiram parar Pedro. Botaram Pedro dentro de um cárcere, encarcerado, numa prisão. Botaram na mão de Pedro algema e nas suas pernas corrente. Orianda, labassuricanta, e prenderam ali a corrente dos pés num tronco, diz a Bíblia. E o anjo chegou lá e libertou, porque ninguém pode prender. Ninguém.
a igreja de Deus. Ninguém pode parar a igreja de Deus. Nem os corizeus pode parar a igreja do Senhor. Meu. Note bem. Então é isso que Deus está falando comigo. Não se atemoriza, não se espante. Deus é justo. Jamais vai deixar uma pessoa ímpia, um grupo de tráfico, de viciado, afrontar a igreja de Deus. Porque quando afronta a igreja, está afrontando a Deus, a glória dele. O culto é para ele. E se ele não está tomando atitude, porque ele está usando aquela pessoa, ô glória, orianda lá, irmão, aquela pessoa envolvida no tráfico, que está aí na porta, eu está usando ela como usou Herodes para Israel. Tem um versículo na Bíblia que Deus diz, ó, Herodes, meu servo. Não é esse o meu amigo Wagner de Oliveira? Não é esse missionário do Cimar? Deus está usando aquelas pessoas para trazer sobre nós o castigo, como fez com Israel, com reis que eram pagãos. Deus permitia o rei prender o seu povo, encarcerar o teu povo, para que haja arrependimento no coração do povo. Porque a palavra do Evangelho é arrependei-vos. E o que está faltando na vida dos pastores que presidem é arrependimento. Ele se acha dono da igreja. Ele se acha que a igreja, Wagner, é uma empresa. Ele acha que a igreja, irmão, dele, a qual ele preside, pastoreia, ele é a autoridade suprema. Ele não é. Ele é o pastor que preside. Ele é, sim, abre e fecha, o anjo da igreja ali. Mas acima dele tem um Deus que deu o seu único filho por aquela igreja. E esse Deus, ele é o dono da sua, da minha. Nós somos a ovelha que pertencemos ao bom pastor chamado Jesus. Já qual esses homens zelosos matam, ferem, desprezam, excluem. Bota lá naquela cidade chamada Lodebar, lá naquele último banco. Deixa eu morrer lá. Mas não pode morrer quem Deus chamou para viver. Você vai viver porque foi Deus que te chamou. Entendeu, Mateus Schwantes? É desse jeito. É dessa maneira. Então nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu me lembro bem, Wagner. Você também se lembra, presbítero Wagner? Que nós entrávamos na igreja Assembleia de Deus do 22 de abril, saudoso pastor Mi, e nós não tínhamos vontade de sair. 6 horas já estávamos arrumados para dar glória. Era uma coisa que irradiava, nosso coração ardia, nossa orelha pegava fogo, ô glória. Hoje você já entra na igreja e tem vontade de sair. Porque o pastor hoje, que preside, eu falo para os pastores, ai, irmão, tá tocando ungido? Não, estou falando para os ungidos ouvir. Para que a igreja dele, irmão, seja uma igreja avivada. Uma igreja, irmão, que produz fruto. Uma igreja, irmão, que de longe ela é aquela lâmpada, é aquela luz e é aquele sal na vida do traficante, Orianda Labá. Não é aquela igreja repetitiva. Não é aquela igreja organizada, irmão, mas sem a unção. A igreja organizada, mas sem a direção divina. Sem o atuar do Espírito Santo de Deus, Mateus. Essa igreja, a Assembleia de Deus, está agindo assim. Querendo ser zeloso, mas já mudando aquilo que foi concordado por 2 ou 3 pelos fundadores da igreja. Os fundadores da igreja evangélica Assembleia de Deus titularam quem estaria dirigindo o trabalho como dirigente do culto. O pastor da nossa geração agora é distribuidor de oportunidade. Ó, você vai distribuir a oportunidade. E abre aspas, antes de dar, pergunta para mim se pode ou não, senão você não dirige outro culto. Aí a igreja é isso aí. Quantas pessoas, Wagner? Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, aceitou a Jesus na sua igreja em 2025? Porque o grupo que eu faço parte, ô glória, tem aceitado muitas pessoas. Porque Deus é que direciona. O controle é dele. Nós somos servos, servimos a ele, e ele é o nosso guia. A gente inclina o ouvido, ele fala, e a gente repete o que sai da boca de Deus, e Deus faz milagre. Amém?
Note bem, vamos continuar aqui no livro de Salmo, depois vamos até um pouquinho mais nos nossos dias. Salmo 112, o versículo de número 4. Versículo número 3, melhor dizendo. Fazendo riqueza haverá na sua casa. Fazendas e riqueza haverá na sua casa. Quando você tem Deus, irmão, o Senhor é pastor, nada falta. Não falta nada, não falta luta, não falta perseguição, mas também não falta a provisão de Deus. Oriana, eu sou um homem, testemunha. Deus tem provido na minha vida. Estou desempregado, mas não tem faltado pão sobre a minha mesa, não tem faltado uma roupa limpa e nem combustível para abastecer o veículo que Ele nos deu para a sua obra. É Deus ou não é, irmão? Aí aqui no versículo do meu texto, fazenda e riqueza haverá na sua casa. E tenha havido isso na minha casa. Nessa casa onde eu estou, eu tenho 2 pés de coco, eu tenho um pé de jabuticaba. Quando eu falo em fazenda, eu tenho 3 animais. Então, tem essa palavra me abraçado, me alcançado. Oh, glórias a Deus. Note bem, versículo 4. Versículo 3, né? Fazenda, riqueza haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Se Deus é justo, nós que somos servos de Deus e conservo das pessoas, temos que ser justos também. As nossas obras têm que ser obras justas. A gente não podemos agir com justiça. Os pastores da nossa geração, eles agem com justiça. Aí tá as igrejas aí, irmão. Com Núbia, com Xébia, com Xericanta, mas não tem um cura de câncer. Não tem uma pessoa sendo liberta da cocaína, da maconha. O tráfico estabelece a boca de fumo na frente. Eu nunca vi isso. Uma boca de fumo na frente da igreja, que a igreja é poderosa. Porque nós temos disposição para gritar, mas um com o outro. Não com o diabo, em jejum e oração. Por que os pastores da nossa geração não convocam, não convidam, irmão? Não abriguei 3 horas da manhã. E nosso propósito, diz que tudo que é ligado aqui é ligado no céu. Não é para Deus matar. É para Deus limpar. É para Deus fazer justiça. E ter misericórdia. A palavra pregada domingo foi justiça e misericórdia. Desse povo aí que está tentando impedir de nós adorarmos a Deus. Vamos orar e jejuar. Irmão, duvida que vai ter esse movimento na porta da igreja. Mas o pastor não tem essa disposição. Não tem essa fé. Não tem, irmão, essa intimidade com Deus e nem com os obreiros. São obreiros movidos a oportunidade, a cargo, a salário. Não são obreiros voluntários. Quando você é voluntário, irmão, você mergulha na oração, no jejum. Você mergulha em cima do monte lá e fala com Deus, e Deus está com o ouvidão atento à sua oração. Rabacanda, chobendefaz. Aí as coisas tomam um formato diferente. Eu me lembro, rapidamente, que cercaram Jerusalém. Os sírios cercaram Jerusalém. Não tinha escapatória. Sabe o que o rei fez? Entrou na casa do Senhor e orou. Nessa oração repetida, não. Nessa oração memorizada, não. Nessa oração, irmão, decorada, não. É aquela oração de súplica, de clamor. É aquela oração em espírito e em verdade. Desceu um anjo no decorrer da noite. E ao amanhecer, era corpos mortos dos sírios. E o rei fugiu. O nosso inimigo tem que fugir se nós tiver verdadeiramente a presença de Deus. Note bem, versículo de número 4. Ao justo nasce a luz nas trevas. Sempre vai nascer. Está no aperto, está na dificuldade, desemprego e perda. É uma treva, tá? Aflito. Sempre tem uma luz. Sempre tem um refrigério. Sempre tem um livramento chamado Deus na vida do justo. E quem é justo? Todo aquele
que é justificado por Deus. É Deus que me justifica, porque eu, por si mesmo, sou injusto, pobre, pecador, comedor de arroz e feijão. Mas se Deus me justifica, quem levantará acusação contra mim? Pode até levantar, se é Deus que me justifica. Note bem, queridos e queridas. Misericordioso e justo. Versículo 5. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Compadece e dá. Compadece e ajuda. Mas pessoas que não emprestam, não ajudam, jogam fora. Mas não tem prazer em ajudar ninguém. Ô, glória! É desse jeito, querido. É desse jeito, querida. Note bem. Disporá as suas coisas com juízo. Disporá as suas coisas com juízo, com justiça, com entendimento, com temor a Deus. Versículo de número 6. Na verdade, nunca será abalado. Vou cair. Vou parar. Vou sair da igreja. Vou largar minha mulher. Não vai ser abalado com essas coisas, irmão. Porque Deus é quem te sustenta. Amém? Para nós finalizar o versículo 7. Não temerá mal e nem rumores. Não vai ter medo de maus. A maldição está aí. Covid. AIDS. Câncer. Depressão. Crime organizado. O mal está aí. Mas o versículo 7 diz assim: não temerá mal e nem rumores. Mal e nem rumores. Eu vi. Fica tranquilo, irmão. Confia naquele que te chamou. É Deus que vai trazer o livramento. Se Ele quiser. O seu coração está firme. Firme aonde? Em Deus. Firme em quem? No Senhor. Firme em quem? No Espírito de Deus que está sobre nós. Oh, glória. Oh, aleluia. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Versículo 7. Não temerá maus rumores. O seu coração estará firme. Confiando no Senhor. Não temerá mau rumor. O seu coração estará firme. Confiando no Senhor. Está confiando em quem? Seu amigo do tráfico? Seu amigo que é engenheiro? Supervisor? Líder? Está confiando em quem? Se você estiver confiando no Senhor e seu coração estiver firme nessa confiança, 1.000 vai cair à sua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E se ainda algo te atinge, Deus te coloca de pé. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ainda que um justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará. É Deus que vai te levantar. Mediante o teu arrependimento. Para nós encerrarmos. Estamos vendo um tempo terrível. Um evangelho artificial. Um evangelho que movimenta o corpo, mas a alma geme. Um evangelho, irmão, de roupas longas, mas espiritualmente está nu. Não tem vestimento santa. Um evangelho, irmão, que o pastor que preside, que é o pastor presidente, ele não é mais pastor do rebanho. Ele é pastor de número e de grupo de pessoas que favorece, que o apoia. Nunca, jamais, eu tinha ouvido o que eu ouvi um tempo atrás. Se quer que eu apacento, eu apacento. Se não quiser, eu vou precisar só o grupo que queira me obedecer. Não existe isso. O pastor tem que arrebanhar todos os rebanhos. Pastorear todo o rebanho. Ou vai escolher, ô glória,
Ou vai escolher ovelhas dóceis, ovelhas obedientes, ovelhas que se tornam prisioneiro? O que mais tem nas igrejas é ovelha prisioneiro do pastor. Se a senhora e o senhor chamar ele para um trabalho, ele não vai. Mas se o pastor chamar, ele vai. Porque ele é prisioneiro do pastor. Aí eles obedecei o vosso pastor. Mas em que sentido? Em que sentido tem que o senhor e a senhora obedecer o pastor? O que vale é obedecer o pastor e desobedecer o Senhor? Porque quem obedece o Senhor, Jesus, com certeza obedece o pastor que preside. O que adianta a mulher ser obediente ao pastor na igreja e desobediente a seu esposo em casa? O que adianta o esposo ser obediente ao pastor, à sua liderança, e ser agressivo e violento em casa com a família? Então, irmão, está o mundo dessa maneira. Mas Jesus está voltando. E nós vamos orar aqui para nós concluir. E eu peço a sua ajuda do senhor. Venha orar comigo. Se eu falar isso da minha igreja, eu estou desabafando. Mas não estou desabafando. Eu falo o que eu vivencio. Eu falo o que eu vejo. Eu tenho certeza. Jesus vai vir. E cada um de nós vamos dar conta da nossa obra. O pastor que preside vai dar conta de todos nós que somos ovelhas. E nós, ovelhas obreiros, vamos dar conta de cada uma das nossas obras. Então, ainda dá tempo de se arrepender, meu pastor. E outra coisa, irmão. Alguém acha que quando Deus pediu a Abraão o seu único filho, que Deus não pede mais? Alguém acha quando Deus permitiu a família toda de Jó, aquele que ficou leproso, ser destruída, que Deus não destrói? Não, Deus dá a Bíblia, Deus tira. Eu tenho certeza, irmão. O ano 2005 vai ser um ano de aperto para o pastor e presidente. Porque o pastor presidente é o responsável pela igreja. E tem obrigação de pregar e viver. Confiar nos seus obreiros. Se o obreiro for desconfiança, coloca ele aí, dá liberdade. Não for, chama ele no particular, com 2 obreiros, instrui ele, ensina ele. Mas vamos ser homem e homem de Deus. Não homem da igreja, não homem de grupo. Homem de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Ora pelos nossos pastores presidentes, ora pela nossa diretoria, ora pela nossa membresia, ora pelos grupos e departamentos das igrejas, ora por mim, que eu vou orar pelo Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e do mar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a sua palavra diz que o Senhor não faria coisa alguma sem que antes avisasse os seus ungidos, profeta e pequenino. A sua palavra diz, Senhor, que ninguém pode impedir o seu agir. E que nada está em oculto, escondido aos olhos do Senhor. O Senhor está ouvindo que falam de mim nos gabinetes. O Senhor está ouvindo que falam de mim nas reuniões ministeriais. O Senhor está ouvindo que falam de mim, Senhor, nos lares. De mim e de cada um dos seus filhos e filhas que estão se esforçando em fazer a sua vontade. Nós somos falhos. Reconhecemos nossos pecados e confessamos. Somos pobres e pecadores. Somos comedores de arroz e feijão. Nós não somos nem dignos de clamar, orar, olhando ao céu. Mas curvamos a nossa cabeça para o pó. E pedimos a Ti, ó Deus, misericórdia, socorro. Não permita que sejamos destruídos. Não retire de nós o Teu Espírito Santo. Não nos deixe ficar cocheando em 2 pensamentos. Não permita que ficamos, Senhor, oscilando na fé. Mas nos dá graça para orarmos, jejuarmos, visitar os enfermos. Falar da sua grandeza, não com conjectura humana, para trazer comichão nos ouvidos, mas por divina revelação, para que a sua palavra alcance a divisão da alma juntas e medula,
E quando nós estivermos ministrando a tua palavra, estenda as tuas mãos para esse câncer no útero, no seio, na próstata, no intestino, no cérebro. Essa enfermidade crônica já, Senhor, diagnosticada pelo médico. Essa pessoa que já está, Senhor, dada à morte, quando estiver ministrando a tua palavra, no nome de Jesus, que esse caroço desapareça. Esse demônio que está passando no corpo desse homem, irmão, desse pastor, evangelista, que deu lugar ao diabo, como grande virtude, mas é um espírito do engano, um espírito da mentira, um espírito do adivinho. Quando nós estivermos ministrando, no nome do seu Filho amado Jesus, que te permita que esse demônio se manifeste, jogando o corpo desse homem, dessa mulher, dessa pessoa no chão, como aconteceu na vida do gadareno, na cidade de Gadara, como aconteceu na vida daquele jovem que tinha um ataque epilético, aquele jovem, Senhor, que era lunático. Pai, o Senhor disse que os sinais seguiriam os que crerem. No nome de Jesus, nos dá essa graça, essa unção. Abençoa essa pessoa que está comigo aí do outro lado. Essa pessoa que está de férias. Essa pessoa que está desanimada. Essa pessoa que está enferma. Essa pessoa que está desempregada. Essa pessoa que está desmotivada pela atitude da sua liderança. Pai, anima ele. Cobre ele com a tua sombra. Perdoa os nossos pecados um para o outro e para o Senhor. E nos dá vitória em Cristo Jesus. É isso que eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Canta comigo para nós encerrar assim. A oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus. Amado irmão, vamos orar, porque a oração move a mão de Deus. O crente que não ora não tem vitória. O crente que não ora não tem vitória. O crente que não ora não sai da prova, porque a oração move a mão de Deus. Se começarmos a orar, essa sala treme. Se começarmos a orar, falaremos em língua. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Vai parar. Se você orar, vai parar. Vai parar teu sofrimento. Sofrimento do teu filho. Porque Deus muda. Deus muda sim cativeiro. Que Deus abençoe a todos. Meu agradecimento ao meu amigo, amado irmão, Marco Borges. Um abraço. Que Deus te abençoe, você e família. Vai ser um prazer nós alinharmos, estarmos juntos, tá? Tete a tete. Um abraço, um beijo carinhoso à minha digníssima esposa, missionária Lucimar, tá de plantão no hospital Adão Piranoni Primavera. Que Deus possa abençoar todo plantonista, tá? Essa equipe que possa ser coberta pela sombra do Onipotente. Deus possa salvar e curar, não só a equipe, mas também cada paciente. Meu agradecimento ao Geraldo, essa pessoa que eu aprendi a amar desse jeito, esse homem que Deus tem abençoado. Deus possa abençoar, guardar, por onde você andar, Geraldo. Deus, irmão, Deus possa ser contigo. Meu carinho, meu abraço à nossa amada irmã Nailda Farias, uma irmã, graças a Deus, comi muito angu na casa dela e hoje estou aqui forte, de pé. Minha segunda mãe, saudosa irmã Nilza, meu segundo pai, saudoso irmão Jair, porque eram pessoas que era meu vizinho, me abraçavam. Meu carinho, meu respeito à irmã Nailda e à família. Wagner de Oliveira, presbítero Wagner, um homem que foi criado comigo, um carinho imenso. Que Deus te abençoe, meu amigo. Um abraço forte, você, que Deus te abençoe e seu sonho seja vivenciado por você, tá bom? Mateus Bonan, que Deus te abençoe, Mateus. Foi um prazer eu te conhecer. Olha, nossa amizade nasceu nessa terra, mas nossa amizade é igual um casamento nessa terra, até que a morte nos separa. Vai separar aqui, vamos continuar amigo lá, naquele lugar que Deus foi preparar. Amém? Meu carinho a todos que entraram, participaram, que vão entrar. Deixa aí seu comentário, nos ajuda. Compartilhe. Outros sim, alguns jargões que eu abro mão. Algum jargão que não me edifica em nada. O que me edifica
É a palavra de Deus. Cuidado, tá, irmão? Ah, Canaã é logo ali. Ali é um lugar perto, próximo. Estou com 49 e não cheguei na Canaã. Tem irmã com 79, irmã com 89, ainda não chegou na cidade de Canaã. E Canaã é uma cidade que já está habitada. O povo hebreu já mora lá em Canaã. Canaã tem adultério, Canaã tem guerra, Canaã tem prostituição. Canaã já está contaminada. Jesus não foi levar nós, nem vai levar nós para Canaã. Jesus falou, vou preparar um lugar. Ele foi e vai vir nos buscar. Pode crer nisso. Confia nisso, vai vir nos buscar. E não é para Canaã. Porque se eu quiser ir para Canaã agora, dentro de negociações, eu vou. Eu vou lá no aeroporto, compro uma passagem para Israel e vou para Canaã. Então, Canaã dá para você ir. Você não precisa da vinda de Jesus, você pode ir com os seus poderes financeiros, com as suas condições financeiras. Então, são jargões que eu abro mão, Canaã. Outra coisa, eu estou orando ao Senhor. Você vai orar para o Senhor? O Senhor precisa de oração. O Senhor, Ele quer adoração. Nós vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, feridas, tá bom? São jargões que a gente abrimos mão. Vamos louvar o Senhor com dízimo e oferta. Dinheiro não louva. Quem louva é o Senhor e a Senhora, com a sua boca. Tudo que tem fôlego, louvai. Mas são jargão que os pastores parabenizam, porque são amigos dos pastores. Mas ferem o princípio bíblico. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.